Olá, estamos começando a nossa aula 4 do método 3C, né? Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai entrar no C de crescimento. Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa olhar e ver um pouquinho junto, então, do conteúdo. Bora lá? Bom, pessoal, a ideia hoje, então, a gente falar do C do crescimento, né? Hoje a gente veio já numa estrutura ali de 4 aulas, onde a gente primeiro falou da consciência e da estrutura, onde a gente entendeu muito quem a gente é, a se olhar não só como terapeuta, mas como empresária, e isso é uma virada de chave muito grande, porque isso traz uma clareza e ajuda a gente a ter direção. Na última aula, a gente falou em relação à clareza no sentido de se entender e entender também o que está travando a gente para que a gente possa dar esse passo à frente, né, se desenvolver ainda mais como terapeuta. E hoje a gente entra, então, no nosso C de crescimento, fechando esse ciclo dos nossos 3 Cs, de consciência, clareza e crescimento. E para fazer esse crescimento, a gente precisa colocar a mão na massa. Então, a gente vai falar de ferramentas práticas mesmo, principalmente de redes sociais, de marketing digital, que hoje, né, é o caminho e a ferramenta que a gente tem à mão aí para promover o crescimento. Então, vamos lá. A consciência, ela mostra quem a gente é, a clareza, ela faz a gente desenhar para onde a gente está indo, a gente viu as planilhas de projeção financeira, a gente trabalhou um pouco, né, com a métoda, com as metas SMART, criando metas que sejam claras, e hoje, então, a gente vai ver como é que a gente faz para chegar onde a gente desenhou, né, dentro do nosso plano. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai entender um pouquinho do marketing aplicado a esse mercado de terapias, vai falar de rede social, mas com estratégia. Então, a ideia não é 5 posts virais, né? Não é uma receita de bolo que vai trazer um resultado pronto, mas sim a gente trabalhar com rede social com estratégia. E o que quer dizer isso? Pensando exatamente o que a gente vai pensar, criando um calendário de conteúdo que faça sentido, pensando as postagens com intenção, né, com ética, e a gente vai falar um pouquinho de venda também. Quando a gente fala de pitch de venda, né, como é que a gente faz uma venda, então como é que a gente fala venda sem a gente, né, ser incisivo demais, trabalhando dentro desse mercado de bem-estar de uma forma mais leve, mais coerente, mais concisa. E com isso, a gente acaba construindo autoridade, que ao longo prazo é onde faz a gente construir marcas fortes, é onde a gente vai fazer com que a gente precise investir menos depois em mídia e um esforço menor, porque as pessoas já vão conhecer essa autenticidade, essa autoridade que essa marca vai criando ao longo do tempo. Bom, então vamos para o primeiro tópico, né? O marketing aplicado ao mercado de terapias. O marketing ele não é uma questão de manipulação. Na primeira aula a gente falou um pouquinho disso, mas é importante a gente lembrar, o marketing é a gente olhar toda a empresa, no caso, tudo o que você faz, você como empresa, tudo o que você faz do ponto de vista do cliente. Então, ela é uma inversão, né, do conteúdo. Então, vamos supor que eu estou aqui fazendo esse curso e eu posso chegar e falar assim, olha, esse curso ele tem 4 aulas, cada aula tem 2 horas, entende que tudo isso eu estou vendendo e eu estou explicando o que é esse curso. Mas que diferença isso faz para quem está assistindo? Muito pouca. Agora, se eu chegar para você e falar assim, olha, eu entendo que você está travada, que você está num limbo terapêutico, onde você não sabe muito bem para onde ir, e essas aulas vão te ajudar a te destravar, vão te ajudar a você conseguir enxergar você como empresária e criar um caminho para que você prospere. Aí eu estou fazendo uma visão do cliente. Eu saio da visão, continua sendo as 4 aulas, com 2 horas cada uma, isso é o meu como. Mas o que eu vou entregar de transformação é o que faz diferença na vida das pessoas. E é isso que eu preciso vender. E é essa inversão que eu preciso que vocês pensem daqui para frente. Não mais fazer conteúdo falando só o que você faz. Olha, é um pacote com 4 terapias, ou com 4 sessões, ou é isso e tal. Não, o que você traz de transformação? Que problema você resolve na vida das pessoas? E é aqui que a gente vai comunicar valor, porque é isso que gera valor para o teu cliente, para o teu paciente. Então, o marketing é comunicar valor para quem precisa da tua ajuda. E hoje a gente vai desenhar a tua persona, a gente vai entender quem é essa pessoa e como é que a gente fala com ela de uma forma mais assertiva. Então, bora lá? Bom, a gente falou, né, da meta SMART, mas aqui é importante a gente entender que a meta que a gente vai fazer agora, ela é uma meta voltada para o marketing, né? Lembra que a gente falou
na aula passada, que eu poderia colocar lá como meta criar 8 postagens dentro do mês, ou eu conseguir um cliente novo, né? Ele tinha que ser dentro de um período, uma meta factível, que ela fosse específica e tal. Só que é legal a gente pensar que essa meta SMART agora, a gente vai pensar nela no nível de comunicação. Então, o que eu preciso comunicar, ou quais ferramentas eu preciso usar para eu estar mais perto daquela pessoa que eu desenhei que eu queria ser daqui a 3 anos. Então, agora, estrategicamente, a gente vai desenhar uma meta que faça sentido dentro do marketing. Então, a meta sem marketing, ela é só uma intenção, e, né, a hora que a gente traz o marketing também de forma estratégica, aí sim, a gente está criando uma meta também que vai ajudar a carregar você, que vai te empurrar para chegar onde você precisa. Então, vamos para a persona? Bom, a persona é o nosso primeiro passo. A persona é uma coisa que eu gosto bastante de desenhar, porque a gente acaba, às vezes, falando, vamos segmentar o público, não, é a pessoa que eu vou vender e tal. Não necessariamente. A persona, ela não é todo o público para quem você vai vender, mas ela é uma pessoa específica que ela representa o teu público. Um exemplo que eu gosto muito de dar é em relação à Farm, aquela loja de roupa. A Farm, quando ela começou a fazer, ela tinha muito a persona de uma menina de 25 anos, né? Desde as estampas, a forma que ela fala, o perfume dentro da loja, todo o ambiente que você tinha ali, muito aquela questão do carioca e tal. Então, ela tinha aquele perfil daquela jovem de 25 anos dentro do universo carioca. E você fala, mas tem muita mulher de 40 anos que compra. Sim, mas porque ela se identifica com aquela menina de 25 anos. Então, é essa alusão que eu quero que vocês entendam. Não quer dizer que todas as pessoas para quem vocês vão vender ou comunicar represente essa pessoa, mas ela é uma persona da qual as pessoas também vão se identificar com ela, né? Então, é uma voz para quem você vai trazer. E é muito mais fácil você ter uma pessoa com quem você está conversando do que você querer falar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Porque quando a gente tenta falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então, a hora que a gente restringe um pouquinho isso e a gente delimita isso melhor, fica uma comunicação muito mais coerente. E a gente nunca vai agradar todo mundo. Lembra que uma das primeiras premissas do marketing que a gente viu lá na primeira aula é que o marketing, ele é um processo gerencial. Então, a gente vai criar processos realmente para atingir um objetivo. E o nosso objetivo aqui é se comunicar melhor para um determinado, né, público. E dentro desse público, a gente vai elencar uma persona para que facilite mais ainda a nossa comunicação. Bom, a gente vai definir a persona. Tem um material que eu trouxe para vocês, que é um checklist. Ele estava lá no grupo, né? Não sei se chegaram a abrir, a dar uma olhadinha. Esse checklist a gente vai preencher, é importante vocês darem uma olhadinha. Não precisa fazer tudo hoje, eu vou trazer um exemplo aqui do que seria a minha persona para esse curso, e a gente vai trabalhar em cima dela, né? Mas é legal para vocês olharem depois e preencherem com calma e com carinho, assim, essa questão da persona, tá? Bom, o que a gente precisa entender na persona? Quem é essa pessoa? Né? Dá um nome para ela. Posso falar, olha, é a Ana tem 40 anos, a dor que a Ana vive hoje, ela está se sentindo exausta, ela está cansada, ela tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? O que ela já tentou resolver? Ela já tentou colocar mais atividade física, ou ela tentou buscar um yoga, uma meditação, está trabalhando com algumas coisas de mentalização, e qual o medo que ela tem de enfrentar? Ela acha que ela não vai ser suficiente se ela não conseguir dar conta de tudo o tempo todo, né? Então, aí você começa a entender quem é a Ana. Fica muito mais fácil você se comunicar com a Ana se você tiver isso delimitado, tá? Então, por isso, a importância disso. Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho do meu perfil, tá? Que eu desenhei para a persona, para quando eu estou vendendo esse curso. Então, assim, eu chamo a minha persona de a buscadora do propósito profissional, tá? Então, assim, as terapeutas que chegam até mim, elas estão meio que num limbo, perdidas ali, porque elas não entendem muito bem para onde ir, porque elas já aprenderam muito, elas têm muita capacidade para transformar a vida das pessoas, mas elas ainda não se entendem como profissionais. Então, ou elas estão numa transição, elas estão saindo de uma carreira e indo para a terapia, ou elas já migraram, mas ainda não estão 100% vivendo de terapia. Então, esse é muito o perfil, né, dessa buscadora de propósito profissional. Provavelmente ela passou já por um período que ela se desconectou da primeira profissão, e agora, né, passando por essa transição de carreira, ela está buscando um pouco se olhar e se cuidar mais.
né? Só que isso também ela precisa fazer através desse âmbito profissional e ela está sofrendo um pouco com isso. E isso gera uma certa desconexão. Perfil demográfico dela, predominantemente feminino, de 38 a 58 anos, mas principalmente ali o 40 a mais, tá? Então, esse é o perfil que eu tenho aqui demográfico da minha persona. Continuando, essa minha persona, ela tá mais em cidades um pouquinho maiores, ali cidades médias para grandes, acima de 100 mil habitantes. Boa parte em sul, sudoeste e centro-oeste. Tá? Então, essas são as pessoas que eu estou buscando. A escolaridade dela é um superior completo ou incompleto, e muitas vezes com essa segunda formação terapêutica. Então, você vê que são mulheres que têm uma alta escolaridade, que já tem, né, uma predominância ali, já tem, né, um crescimento também nesse sentido, e, né, já consegue, então, se desenvolver bem. Em relação à situação profissional dela, ela está em uma das 3 fases. Ou ela ainda está trabalhando em outro emprego, está fazendo a transição, ou ela está nesse limbo que a gente estava falando, que ela já fez as formações, ela já está atendendo, mas ela ainda tem poucos clientes, ela tem uma renda que ela considera instável, ela tem uma dificuldade de se comunicar, e o marketing dela, a comunicação dela ainda está muito confusa. Então, ela sabe que ela precisa melhorar, mas ela não sabe nem por onde começar. Por isso que essa é a ideia do limbo, dela estar perdida ali no meio do caminho. E ela tem essa questão, ou ela já está, né, sobrevivendo da terapia, mas mais sobrevivendo do que vivendo, né? Então, ali empatando e tal, vive da terapia, mas a renda ainda é instável e ela ainda se sente insegura em relação a isso. Então, e tem mais uma, eu coloquei também na minha persona, muito em relação ao que ela acredita, porque isso me ajuda a criar conteúdos mais densos. Como eu quero, a gente está aqui falando em uma transformação que ela é comportamental, para mim é importante saber o que ela acredita para eu poder me comunicar melhor. Tá? Então, se for o caso de vocês também, dentro do negócio, vocês entenderem que tem essa necessidade, aí vocês podem ir aprofundando, né, quando vocês forem criar a persona de vocês. O que eu entendo que a minha persona acredita? Eu acredito que ela tem crenças positivas no sentido de que a espiritualidade transforma as vidas, que as terapias são muito importantes, que o desenvolvimento humano é necessário e que o propósito é mais importante que dinheiro. Para ela, isso está muito claro na cabeça dela. Quais são as crenças limitantes? Muitas vezes ela entende que o marketing é manipulação, porque a gente ouve muito isso também, né? Porque a gente tem profissionais de marketing que trabalham com essa etapa da manipulação mesmo, né? Mas não são todos. E o marketing em si não é ruim, né? Se você consegue aplicar ele de muitas formas e muitas vezes de forma errada. Mas profissional ruim a gente tem em todos os lugares, né? Então a gente pega o melhor que tem do marketing e entende que ele não é manipulação, e sim ele pode ser uma grande oportunidade para você expandir o teu negócio e crescer como profissional. Vender espiritualidade é errado, o que também é uma falácia, porque você não está vendendo só a tua espiritualidade, você está vendendo um serviço pelo qual você estudou e se preparou para prestar. Então, nada mais natural do que, se você está promovendo essa transformação na vida da pessoa, você conseguir também ter o retorno sobre isso, né? Então, você não está vendendo a sua espiritualidade, você está prestando um serviço que está ajudando essa pessoa a transformar a vida dela. Então, é um negócio, sim, é um serviço, sim, e precisa ter essa troca também, até para que isso faça sentido. Cobrar caro é antiético. Aqui acho que tem um ponto que é bem interessante. O caro, ele é um conceito subjetivo. O que é caro para mim não necessariamente é caro para você. Então, quando a gente fala que cobrar caro é antiético, na verdade, é uma grande falácia, porque o que é caro? Primeiro eu preciso conseguir contextualizar isso. Então, na verdade, aqui provavelmente é algum outro medo que ela está sofrendo, em que ela está achando que é caro, entende? Então, às vezes essas nuances todas ajudam a gente a entender. Por que é legal a gente colocar essas crenças? Porque olha a quantidade de conteúdo que eu posso trazer a partir delas. Só aqui, se eu quiser criar um calendário para o meu Instagram, eu tenho uma enormidade, né? Eu tenho uma quantidade enorme de coisas que eu posso fazer e falar, simplesmente do entendimento de quem é a Ana. Então, é importante a gente conseguir desenhar bem essa persona, porque isso é uma ferramenta que vai ajudar muito a gente a crescer dentro das redes sociais. E, por fim, ela também acredita que a prosperidade espiritual deve ser humilde.
Sim, ela pode ser humilde, mas isso não quer dizer que ela não possa ter uma boa remuneração. São coisas diferentes, né? É aquela questão, uma coisa é eu ser simples, a outra coisa é eu ser simplória, né? Então, eu posso ser muito simples, mas sim ter uma vida bastante confortável. Então, a questão da prosperidade espiritual e a simplicidade, a humildade, ela não necessariamente precisa estar atrelada ao quanto você está recebendo ali pela tua terapia. Então, de novo, é uma outra falácia, uma outra mentira que ela está contando para ela mesma, e a gente precisa tomar bastante cuidado com essas crenças, que elas são limitantes, sim, e aqui eu posso ajudar ela, né, nesse sentido. O que mais que eu tenho em relação à minha persona? Eu entendo também os medos dessa minha persona. Ela tem medo, por exemplo, de se expor, né? Então, ela pode ter medo de fazer uma gravação de um vídeo, então muitas vezes ela trava. Ela tem medo de julgamento, às vezes ela tem medo que algum familiar ou alguém fale alguma coisa que, né, julgue realmente ela ali por estar se expondo, é, no sentido de quem sou eu para fazer isso, ou, né, às vezes entra aquela coisa que você tem que ter uma autoridade, ou você tem que ser um influenciador. Não, às vezes você pode simplesmente cuidar e produzir o teu conteúdo. Tem um livro de marketing digital que se chama Cauda Longa, onde ele fala muito que né, com a internet, hoje todos nós somos produtores de conteúdo. A gente passou de ser mero observador, como acontecia antes na televisão, onde a gente parava e assistia, né, um filme, uma TV, um telejornal, para também passar a produzir. A partir do momento que eu tenho uma conta numa rede social e eu estou postando, eu virei um produtor de conteúdo. Então, é como, ele faz uma analogia que é muito interessante, que ele fala assim, que é como se as formigas tivessem alto-falantes, né? Então, hoje a gente é um monte de formiguinha e cada uma tem um alto-falante, a gente pode falar, algumas vão ter uma voz um pouco mais alta, às vezes um pouquinho mais baixa e tal, mas todo mundo tem oportunidade de falar. Então, a gente tem uma democratização também da voz. Antes não, antes a gente só tinha grandes, né, centros de comunicação que impunham toda a comunicação. Hoje, através das redes sociais e da internet, todo mundo pode ter uma voz e falar e se comunicar. E isso é bom e isso é ruim, né? Mas o medo, ela é uma coisa, então, que às vezes trava a gente sem uma necessidade real, né? Porque se todo mundo pode falar, então não é quem sou eu para falar isso. Você é mais uma pessoa que está ali, você é mais uma formiguinha com um alto-falante. Então, você pode sim ter o teu espaço sem problema nenhum, né? Todo mundo tem esse espaço. Existe espaço para todos. Às vezes a pessoa também pode ter o medo de parecer charlatã, então isso é o que eu sinto também quando a gente fala com as terapeutas, daquelas, será que realmente eu estou fazendo isso? E às vezes até essa questão do medo de não cobrar nasce disso também, né, de sentir que às vezes, própria síndrome da impostora, né, onde a gente fala assim, será que eu vou fazer isso? Em algum momento alguém vai entender que eu sou uma fraude. Não, você não é, você estudou para isso, você promove essa mudança, então não precisa ter esse medo. E o medo de fracassar. E se der errado? Né? E se eu fizer isso e não der certo? E se eu investir todo esse tempo, todos os meus recursos para ir lá e fazer e realmente me dedicar para isso e no final não der certo? Bom, se não der certo, você tentou. Se não der certo, a gente começa de novo. Se não der certo, a gente ajusta, né? Então, quando a gente pensa também dentro do marketing digital e desse... Hoje, a partir, né, da questão das startups também, a gente tem algumas coisas que eles têm uma mente um pouco mais fluida, né? No sentido de que o erro, ele vai acontecer. O que você tem que fazer, muitas vezes, é errar mais rápido. Errar e corrigir mais rápido. Então, a velocidade com que a gente vai errando e corrigindo, ela vai encurtando. E é aí que a gente consegue ter resultado. Porque o erro, ele vai acontecer. A forma como a gente lida com o nosso erro é que faz diferença. Então, é importante a gente sempre pensando e tentando construir isso para que isso também faça sentido. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, bora lá. Já começamos com bastante conteúdo, né? Como sempre. Bom, por que importa, então, essa persona bem desenhada? No que ela me ajuda? Porque eu entendo com quem eu estou falando. É mais ou menos como se eu estivesse conversando com uma amiga sua, né? Uma coisa é eu conversar com uma pessoa que eu nunca vi, a outra coisa é eu conversar com alguém que eu conheço, que eu sei quais são os medos, que eu sei o que ela passou, fica muito mais fácil. Então, toda vez que vocês forem pensar e produzir um conteúdo, eu quero que vocês pensem na persona de vocês, como se vocês estivessem conversando com uma amiga da qual vocês conhecem profundamente. Aí vem um conselho, vem uma sacada, vem uma tirada, às vezes, mais sagaz, porque você tem liberdade para falar com essa amiga.
E são nesses momentos que você consegue ter um alcance maior, porque você consegue trazer a tua voz de uma forma mais nítida. Sem as amarras que a gente fica, será que se eu falar isso e tal? Não, mas se eu estou conversando com uma amiga que é próxima, fica mais fácil. E aqui a gente entende as dores dessa pessoa, a gente entende os desejos dela. De novo, eu estou aqui para resolver um problema. Se eu sei o que ela quer e eu sei o que ela tem de dor, fica mais fácil eu me comunicar, né? Então, essa comunicação acaba sendo mais natural. Bom, eu trouxe essa ferramenta, então, eu vou passar com ela com vocês, tá? Ela é um pouco comprida, mas a gente passa rapidinho aqui, só para vocês conhecerem, e se vocês podem preencher depois tranquilamente. Acabando a aula, eu vou liberar o link para vocês poderem agendar comigo semana que vem uma mentoria individual. Então, nessa mentoria, aí a gente pode analisar caso a caso, cada um, né, com a sua ferramenta preenchida. Então, deixa só eu compartilhar aqui com vocês. Vocês receberam? Conseguiram abrir ela? Perfeito. Estão conseguindo ver? Beleza. Bom, então assim, aqui, antes de pensar as redes sociais, o marketing no geral, a gente vai precisar responder essa pergunta: quem é a pessoa que você quer ajudar? Tá? E a partir daí, a gente vai criar, então, vai deixar de criar uma mensagem genérica para realmente criar uma mensagem que se conecte com o teu público. Então, a gente vai responder. Ele é homem, é mulher, é ambos. Lembra que quanto mais eu afunilar aqui, é melhor, tá? Então, preferencialmente mulher. Vou responder como se fosse a Ana ali, tá? Minha buscadora de propósito. Então, a idade média dela, entre 40 e 50 anos. Ela tá aqui para mim, cidade média, cidade grande. A profissão dela hoje, ela pode estar como autônoma ou em transição. O momento, né, que ela tá. Aqui você vai marcar o que mais se aproxima, tá? Ela está numa crise profissional, né? Em alguns momentos se sentindo aqui vazio. Então, o que eu vou responder também? O que está acontecendo na vida dela agora? Então, vocês viram que eu respondi lá atrás, né? Provavelmente ela já está saindo do emprego, está passando por uma transição, está se sentindo num limbo terapêutico. Então, aqui vocês vão responder tudo o que vocês entendem que está acontecendo na vida dessa pessoa que vocês estão desenhando agora. No meu caso é a Ana, no caso de vocês vão ter que desenhar a pessoa que vocês entendem ali que faz sentido. Qual é a dor que essa pessoa está sentindo, né? Então, aqui, essa é uma das partes mais importantes, porque essas dores vai ajudar você a entender como é que você pode ajudar ela, tá? Então, assim, ela está perdida, ela não sabe qual caminho seguir, ela vive em ansiedade, ela está emocionalmente sobrecarregada, ela não se sente compreendida, ou ela sente que algo precisa mudar. Pode ter outras coisas? Podem, daí vocês criam aqui, colocam, ou colocam também aqui no trecho, não tem problema nenhum, que vocês sentirem que são dores dela, pode listar aqui, tá? Provavelmente é mais de uma. Então, pergunta-chave: qual é o problema que qual problema essa pessoa quer resolver quando procura uma terapeuta? Então, de novo, qual é a transformação que vocês podem fazer, né? Que podem ajudar ela a promover na vida dela? O que vocês conseguem facilitar para que esse caminhar dela se torne um pouco mais leve? Tá? Então, descrever isso aqui também vai ajudar vocês a entenderem melhor o negócio de vocês. Quais são os desejos dessa pessoa? Lembra que a gente falou também na aula passada sobre desejo. Pensando pelo lado positivo, o que vocês podem entregar, né, desse desejo? Eu posso ajudar ela a ter mais paz interior, a ela se autoconhecer melhor, a ela gerar essa cura emocional. Então, lista aqui o que você pode fazer. É tudo. Mas tenta ser um pouquinho mais específico. Tenta não listar tudo. Tenta escolher o que você entende que é prioritário. Tá? Então, aqui pra gente, a ideia não é a gente preencher tudo. Posso ter 2, 3? Posso, mas tenta não pôr tudo. Tá? Então, a ideia é que a gente seja aqui mais específico para a gente conseguir ter uma persona mais redondinha, né, mais desenhada. E aí eu vou responder, como essa pessoa quer se sentir depois? De novo, qual é a transformação que eu promovi? A gente falou muito disso na aula passada, né? Eu vou levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, qual é a transformação que eu trago? Então, como é que ela quer se sentir no ponto B? É isso que a gente vai responder aqui. Quais são os medos dessa pessoa? E aí pode ter, se tiver mais algum, você pode listar aqui também. E a pergunta é, o que impede essa pessoa de resolver hoje esse problema dela?
Então, a ideia, né, o que está faltando? Porque também te ajuda a entender como você pode argumentar, né, a hora que você estiver vendendo o teu produto, o teu serviço. Aonde essa pessoa busca informação? Por que que isso é importante? Como a gente quer gerar autoridade, se eu estiver no lugar que ela está buscando, é mais fácil de eu achar ela e dela me entender como autoridade. Então, se ela está mais no YouTube, então eu preciso estar no YouTube. Se ela está mais no Instagram, então eu preciso estar no Instagram. E lembra que as redes sociais, elas têm funções diferentes, eu vou explicar um pouquinho sobre isso também hoje. Mas cada canal desse, ele tem uma função diferente dentro da tua comunicação. Você não precisa estar em todos, mas você precisa saber qual é o canal que é mais interessante para você. De novo, aqui a ideia, o objetivo de hoje é que vocês não olhem para esses canais e para o marketing como uma coisa aleatória. Tudo o que acontece ali dentro tem propósito e tem um porquê de estar sendo feito daquela forma. Os grandes canais que vocês veem vendendo, fazendo e funcionando muito bem, eles foram todos muito bem pensados estrategicamente. Não é à toa o sucesso que a pessoa tem dentro do mercado digital. Ah, não, porque deu certo para mim. Deu certo porque você realmente fez tudo que precisava ter sido feito, né? E é bastante coisa. Não é assim, né? Não, vou só fazer aqui e deu tudo certo. Não, é bastante trabalho e funciona. Pergunta importante nesse sentido, que tipo de conteúdo ela consome? Porque se eu fizer um conteúdo que ela já está acostumada a consumir, tem mais chance dela consumir o meu conteúdo, né? Não, mas eu vou fazer uma coisa diferente porque daí ela vai ver e tal. Não, as pessoas, elas gostam de repetição. A gente gosta de repetição. A gente gosta de ver o mesmo filme várias vezes. A gente, né, a gente entende isso, isso cognitivamente é normal. A gente vê aquilo, inclusive, às vezes, para relaxar, a melhor coisa é a gente saber qual é o final, porque não vai ter uma grande emoção no meio do caminho. Né? Então, para relaxar, por exemplo, a hora que você está num momento que você está descansando, que você está exausto, você não quer novidade. Você quer a rotina. Então, a repetição, ela faz parte do nosso dia a dia. É importante, então, entender que tipo de conteúdo ela costuma consumir, que vai facilitar também para mim, para eu me comunicar melhor com ela. Como é que essa pessoa fala sobre os problemas dela? Bom, aqui é interessante eu entender, quando vocês vão fazer o atendimento, você prestar atenção e ver como é que ela põe para fora aquilo que ela está sentindo, porque isso também te ajuda, né, nesse entendimento de quem é essa pessoa. Então, ela fala que ela tem ansiedade? Ela fala que ela está sem propósito? Ou ela fala que ela está sem energia, que ela está exausta? E assim vai. A ideia é que você liste aqui também, cuidar para não listar tudo mais uma vez, né? E refinando realmente quem é a pessoa. Aí a gente vai perguntar para ela como é que ela explicaria esse problema para uma amiga, porque daí isso também, né, lembra você, é uma amiga próxima dela nesse momento. E a gente vai trabalhar também o que faria essa pessoa confiar em você. Você viu que cada vez mais a gente vai entrando, né, nessa pessoa e entendendo profundamente quem ela é. Esse é o objetivo dessa ferramenta, desse checklist, para que vocês tenham esse conhecimento profundo da pessoa com quem vocês estão conversando. O que gera confiança, depoimento, história real, isso aqui é legal, porque depois vocês podem pedir, inclusive para pacientes que vocês já atendem, eu entendi que as pessoas gostam de depoimento, eu posso pedir um depoimento. Elas gostam de histórias reais, eu posso pedir para que alguém conte a sua história de transformação, e assim por diante. Então é legal, porque depois também ajuda. Por que ela escolheria você e não outra terapeuta? Quais são os traços que você tem que fazem com que ela se conecte a você? Né? Então, o que tem nela e em você que faz com que vocês sejam um match perfeito? Criar a sua persona, então agora você vai dar vida para ela, a gente vai criar um nome e a gente vai falar. E a gente vai falar então, a minha persona, uma mulher de 40 anos que está passando por uma transição de carreira e busca autoconhecimento para resolver a sua ansiedade. Então, preencham isso aqui de uma forma que seja simples e que vocês consigam construir, né, e faça sentido, e complete a frase. Eu sei que eu preciso mudar algo na minha vida, mas ainda não sei exatamente por onde começar. E daí você vai criar essa frase que representa essa persona. Aqui eu estou falando um pouquinho da minha, né, mas é isso. Beleza? Então, preencham isso com calma. Queria só repassar aqui rapidinho, para que vocês pudessem, então, entender um pouquinho mais sobre a persona, que é uma ferramenta também bastante importante para a gente. Feito? Então vamos lá, vamos seguir aqui.
Preencham, então, lembrando dos pacientes de vocês, tragam tudo que você achar relevante e sem filtro. Aqui a ideia é que você vá preenchendo e vá colocando tudo no papel mesmo, depois vocês analisam isso com mais calma. Então, na hora que vocês forem preenchendo, vai colocando tudo que vier à cabeça, né, sem problema nenhum. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das redes sociais. As redes sociais, elas existem muito antes da internet. A gente se agrupa em redes sociais há muito tempo. As próprias igrejas, as famílias, as comunidades, todos eles são redes sociais. O que aconteceu é que a internet acelerou isso e ela trouxe uma proporção muito maior. Porque hoje a gente conseguiu, né? Antes a gente falava que a gente precisa até 6 níveis a gente se conectava a qualquer pessoa no mundo. Hoje isso diminuiu, porque pela internet a gente tem níveis muito mais próximos e a gente consegue, né, acesso a outras pessoas, conhecer muitas pessoas. Hoje, até se a gente considerar ainda aplicativo de relacionamento, isso expande ainda mais. Então, a internet, ela deu uma proporção maior para isso. De novo, ela deu alto-falante para as formigas, né? Então, a gente consegue se comunicar muito mais alto e chegar, né, em pessoas que antes a gente não conseguiria chegar, né, pelos meios tradicionais. E o que funciona dentro dessas redes sociais? O que faz com que eu me destaque mais ou menos dentro de uma rede social? Eu ter constância, eu conseguir trazer clareza, eu ter uma identidade forte e as pessoas entenderem o meu conteúdo como útil para elas. Então, a partir do momento que eu tenho um conteúdo que ele funciona, que ele comunica com as pessoas, e eu falo isso de uma forma clara, constante, com identidade, as pessoas se ligam a mim, e aí eu consigo, né, ter um sucesso dentro das redes sociais. O que não funciona? Eu copiar uma tendência a ser sentido, então aquela coisa de eu sair fazendo dancinha ou coisa e tal, isso não vai resolver. Postar apenas frases, então, às vezes elas ficam desconexas, então é importante que elas tenham um fundamento também. Eu não ter essa constância, então eu posto uma semana, fico 2 semanas e tal, não, eu tenho que ter uma constância. A gente trabalha com algoritmo, então o algoritmo ele vai tentar entender como é que é o teu ritmo de postagem e ele vai dar preferência para as pessoas que têm uma constância, ele vai investir em quem investe nele, então se você tiver a constância, ele vai fazer isso também. E não adianta eu falar só de mim, né? Não adianta eu falar, porque eu sou tão legal, porque olha o que eu faço, porque olha aqui, eu tenho, são 4 aulas de 2 horas cada. Não é sobre isso. Não adianta eu só ficar falando sobre mim. Eu preciso realmente mostrar e virar esse, falando da pessoa, falando da minha persona, qual é a dor dela, qual é o desejo dela, para gerar esse engajamento. Aí depois eu posso falar como é que eu posso ajudar ela, como é que eu ajudo ela a resolver isso. Mas primeiro eu preciso me conectar com ela. Bom, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho dessa diferença das plataformas, né? Dentro das plataformas hoje, a gente tem, por exemplo, o Instagram, ele trabalha muito a questão do relacionamento, de como eu me relaciono com as outras pessoas. Então, o tipo de conteúdo que a gente posta, que ele é mais foto, mais vídeo, ele permite essa ideia de conhecer o dia a dia da pessoa e ele ajuda a promover essa ideia de relacionamento. Às vezes tem pessoas que você não conhece, que você segue ali, que parece que você conhece super bem, como se fosse quase parte da família. Então, ele gera essa ideia de relacionamento, né? De você estar mais próximo das pessoas e do dia a dia delas. Você meio que compartilhar esse dia a dia com elas. Aí a gente tem o TikTok. O TikTok, ele traz muito uma ideia de descoberta. Como o algoritmo dele é muito mais rápido, ele vai trazendo também pessoas que você não segue, acaba que você vê coisa nova o tempo todo. Então, ele tem, né, uma coisa, você consegue acelerar o tempo para visualizar, então, ele é muito mais fluido, ele traz essa descoberta o tempo todo. Tudo que é trend, tudo que é novo, tudo que está bombando, está no TikTok. É quase uma coisa meio sem fim, inclusive, então, mas ele traz muito descoberta. Então, se você quer realmente engajar e quer crescer, quer gerar audiência, é uma ferramenta muito importante e muito boa para isso. Já o YouTube, ele traz autoridade. Se você olhar o YouTube, ele tem conteúdos muito mais densos, conteúdos mais longos. As pessoas vão lá e ficam, às vezes, meia hora assistindo uma palestra, 1 hora assistindo uma palestra. Então, você vê ali que as pessoas estão buscando mais autoridade, elas estão buscando um conteúdo mais denso, mais propício, e é um conteúdo também mais bem feito, digamos assim. Não é um conteúdo corriqueiro, feito com celular, não. Você vê, no geral, para, olha, grava, tem um microfone, porque ele gera essa questão da autoridade. Tá? Então, são ferramentas totalmente diferentes. As três atingem resultados muito bons. Vai depender, de novo, aonde o teu público está e qual é o teu objetivo com ele. Então, assim, quando a gente pensa no Instagram, o Instagram, ele, é importante a gente lembrar, a gente falou já de autoridade, que a autoridade não é ter mais seguidores. A autoridade também não é eu fazer um vídeo viral. A autoridade é quando eu tenho clareza, quando eu trago coerência,
quando eu trabalho com consistência e quando eu tenho essa segurança que eu transmito no meu falar. Então, as pessoas começam a me entender como uma autoridade, né? A gente teve alguns casos que o Conselho, né, de Educação Física, inclusive, entrou porque tinha algumas pessoas que eram fitness e começaram a propor treinos dentro do Instagram, né? E eles falaram assim, não, só um professor de educação física pode, né, propor isso. Porque acabava que essa pessoa, por ela ter um corpo, por ela ter uma voz, às vezes ela tinha mais autoridade do que muito professor dentro da rede social. Mas ela não era uma pessoa treinada para fazer aquilo. Então a gente tem que cuidar também com essa questão da autoridade, né? Até que ponto essa voz, essa clareza e tal, essa segurança que ela transmite também dá capacidade para ela, porque às vezes pode gerar problemas, né? Às vezes até em relação à saúde de algumas pessoas. A gente vê isso em relação a suplementos, em relação a várias coisas, né, que as pessoas acabam indicando dentro das redes sociais. Então, é importante, sim, trazer essa ideia da segurança, essa clareza, mas é importante fazer isso demonstrando por que que você tem a capacidade para fazer isso, mostrando as formações que você tem e trazendo essa autoridade também comprovada por outros meios e não só porque eu disse que eu sou autoridade. Então, a autoridade ela começa quando você para de pedir permissão. Quando você entende que você tem e você simplesmente transmite essa autoridade para o outro. TikTok. Para o TikTok é engraçado porque ele diz, né, que a. Peraí aqui. Acho que deu algum errinho aqui. Vou passar para frente, depois eu volto ali, tá? É, Mas a ideia do TikTok é o seguinte, o TikTok, ele tem essa questão do algoritmo ser muito mais fluido. Então, é preciso cuidar com o TikTok no sentido de que você tem esse alcance muito grande, mas ele é muito rápido. E ele também fala com um público mais jovem. Para gerar autoridade é mais difícil. Ele funciona muito na escala de atrair, né, de atrair clientes novos. Então, para eu chamar a atenção, ele funciona muito bem. E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui no funil. O TikTok, ele trabalha nessa primeira etapa do funil. O funil de AIDA, ele é um funil que a gente traz muito quando a gente pensa em venda, tá? Então, eu primeiro gero a atenção do meu usuário, depois eu gero interesse, para eu gerar desejo, e daí eu gerar ação, que seria a venda. Ou a venda, ou seguir, mas eu preciso que ele tome uma ação em relação a mim. Então, quando a gente fala TikTok, ele trabalha muito a questão da atenção. Por isso que dentro da ferramenta, hoje eles já colocaram até botão para venda e tal, para tentar encurtar isso, porque antes ele não promovia venda, né? Então, hoje ele está promovendo venda porque o algoritmo acabou mudando, né? E a própria ferramenta acabou se adaptando para promover mais essa ação. Mas antes ele ficava muito só nessa primeira etapa entre ação e interesse. Já a hora que a gente entra no Instagram, o Instagram ele já promove a questão de desejo e ele chega na ação. Tanto que a gente tem aquelas ferramentas, digite isso que eu vou mandar esse conteúdo para você. Então você já entra nessa questão mais de relacionamento que a gente tem uma dificuldade maior de ver dentro do TikTok. E o YouTube, bom, o YouTube, que nem a gente falou ali, é essa plataforma que é mais robusta e que trabalha mais, então, autoridade e conteúdos mais densos. Bom, acabei adiantando um pouquinho do funil AIDA aqui, que era o próximo tópico que eu ia trazer para vocês. O funil do AIDA, ele é bastante interessante porque ele ajuda muito a gente na produção de conteúdo. Próximo passo que a gente vai falar, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um calendário mensal, né, propondo alguns tópicos para a gente produzir agora em março. E o que eu quero que vocês pensem é, com base na persona de vocês, e pensando esses níveis de conteúdo, que como é que eu organizo isso dentro do mês. Então, a gente começa a entender que postar não é só, eu acho que isso vai ficar bom. Não, é trazer técnicas que ajudem a eu me comunicar com as pessoas com quem eu quero falar, dentro de uma coerência também e de, né, uma hierarquia de conteúdo. Eu preciso chamar a atenção para as pessoas, porque a hora que eu venho aqui a atenção, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ela que, e você vê que ela é a base maior lá do funil, né? Deixa eu voltar aqui para o funil. Quando a gente fala em conteúdo de topo de funil, que é um conteúdo para atrair, o que eu quero fazer com isso? Eu quero, dentro de várias pessoas que eu tenho dentro da internet, que eu tenho dentro do Instagram, eu quero que elas prestem atenção no que eu estou falando. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que elas precisam do que eu estou vendendo. Né? Então, aqui a atenção ela vai ajudar simplesmente ela a entender,
né? E falar assim, olha que legal isso, nossa, nem imaginava isso, nunca passou pela minha cabeça isso. Então, eu chamei a atenção. A partir do momento que eu chamei a atenção, eu vou gerar o interesse nessa pessoa. E esse interesse faz com que desperte nela, então, ela abrir possibilidades para ela levar a compra, tá? Então, seria mais ou menos, esses dias eu vi, vou dar um exemplo de um produto que fica mais fácil a gente entender aqui, mas eu vi esses dias um produto que é uma cafeteira portátil. Então, é como se fosse uma garrafa térmica, que você põe uma cápsulazinha dentro, aperta o botão e ela sai um café. Então, onde você estiver, você pode fazer um café. Ah, eu estou aqui, fui andar no parque, sentei ali com uma canga, aperto o botãozinho e sai o café fresquinho na hora. Eu nunca imaginei que aquilo, né? Falei assim, não, né? Você compra um café em algum lugar e tal, mas a gente não imagina. Mas me chamou a atenção. Aí o que aconteceu? Me gerou interesse. Aí eu passei assim, será que tem outras opções? Será que existe mais disso no mercado? Será que, né, assim, normalmente a gente leva a garrafa térmica, o café pronto já, mas, pô, eu posso fazer um café na hora, um café expresso ali, sair e tal. Então, me gerou desejo também. Então, conforme eles foram produzindo conteúdo, tem conteúdos que são mais de gancho ali, que é para te gerar um interesse. A partir do momento que ele já vem trazendo como é que funciona, explica, fala que pode ser com cápsula da Nespresso, mas você pode pôr o pó também, vai gerando interesse e vai gerando desejo até me levar à compra. Então, os conteúdos que a gente vai pensando, eles vêm trazendo o nosso paciente dentro dessa linha. E aqui vai ficando mais fácil tipo, de entender o tipo de conteúdo que eu preciso fazer. Quando é topo de funil, são conteúdos mais abrangentes. Então, eu posso falar da terapia de uma forma muito mais clara, ou de alguma técnica que eu uso, mas é muito mais abrangente. É falando assim, olha, se eu estou com ansiedade, sabia que se você está com ansiedade, você pode fazer isso, isso, isso? E daí explica o que é, como é que é a ferramenta, como é que ela está. Então, eu chamei a atenção. Para eu gerar o interesse, aí eu preciso explicar um pouco mais dentro da dor dele, como é que isso vai se desenrolar. Para eu gerar o desejo, eu preciso falar, tá aqui, eu estou aqui em Curitiba, né? Mas pode ser em qualquer lugar. Mas vamos supor, eu estou aqui em Curitiba, eu consigo atender presencial ou pode ser online. Aí eu vou esmiuçando, eu vou trazendo mais informação que também case com essa persona, sempre lembrando de qual transformação eu causo na vida das pessoas, quais são as dores dela, né? E como é que eu resolvo esse problema. Então vai tudo sendo interligado, vai tudo sendo costurado pouco a pouco. Tá fazendo sentido até aqui? Tá tranquilo? Então vamos. Então, atenção, um exemplo. Você sente ansiedade, mas não sabe por quê. Eu usei para fisgar, eu chamei a atenção da pessoa. Aí eu gero interesse, eu vou explicar o problema. Olha, tem isso, tal, então daí você vem. E o desejo é quando eu já trago o caminho da transformação até eu trazer a ação, que é um convite para uma sessão, para conhecer, para uma aula online. Aí eu posso fazer diversas ferramentas para trazer essa pessoa e fazer com que ela participe, né? Mas que ela promova uma ação. Posso pedir para ela se cadastrar, tá? Para daí eu mandar mais conteúdo para ela corriqueiramente para ir trazendo autoridade. Então a ideia é essa, a ideia é que a gente crie atenção, gere interesse, gere desejo para promover uma ação, que depois essa ação vai, né, caminhando dentro de um funil para gerar uma venda. Não necessariamente a primeira ação já precisa ser a venda, tá? Isso é bem importante. Pode ser um cadastro, pode ser, comente aqui, faça, mas é para gerar uma primeira interação. Pode ser um né? Me siga aqui no Instagram para ver mais. Então, tudo isso são ações que a gente vai promovendo, porque a partir do momento que as pessoas vão interagindo, e criando essas ações cada vez mais corriqueiras, elas vão ficando mais abertas a comprar de você. Perfeito? Qual que é o erro comum? Muitas vezes as pessoas ficam só no entre atenção e interesse, entre atenção e interesse, explicando muito, né, o que que é, você tem ansiedade? Então, ó, a gente tem a terapia tal, a gente tem não sei o quê, mas eu não falo, eu não gero o desejo, eu não explico qual é a dor que eu transformo, eu não digo qual é o problema que eu resolvo, e eu também não convido a pessoa a interagir. Então, eu fico só na superfície, eu fico só lá em cima, entre ação e interesse, ação e interesse. E aí eu não trago ela para dentro do funil. O que é legal da gente pensar é que isso aqui funciona para qualquer coisa que você vai vender. Se eu tiver uma loja, eu vou ter lá as pessoas que passam na frente, devo ter as pessoas que entram, devo ter as pessoas que provam, para devo ter as pessoas que compram. Então, é sempre uma quantidade maior que ela venha funilando até eu gerar a venda. Isso funciona para qualquer negócio, né? Então, tudo que a gente vai tentar gerar venda, a gente precisa pensar nesse formato de funil. Eu vou ter que promover, gerar uma atenção maior de pessoas que viram, né? Por exemplo, que a gente falou agora da loja. Eu vi lá na vitrine, a vitrine é para gerar atenção, né? A hora que ela entra, que ela começa a olhar nas araras, eu estou gerando interesse.
A hora que ela prova e fica bem nela, eu gerei o desejo. Então, tudo isso funciona para todo mundo e a gente vai sempre afunilando. E a gente faz isso dentro do conteúdo, né, criando um calendário, para poder expor isso de uma forma mais simples. Tranquilo, bastante coisa até aqui. Vou abrir um pouquinho para vocês ali, a gente tem uns 5 minutinhos para ir para o intervalo. Já tinham visto alguma coisa assim? Oi, Vivi. Eu já tinha visto, mas não tinha visto tão esmiuçado assim. Ah, que legal. Assim, clareou, sabe, para gente, para poder fazer uma persona, e eu já tentei várias vezes não sair do lugar, porque não era explicado desse jeito. Agora eu vou tentar, quem sabe agora acho que eu consigo fazer. Ah, que bom. Você, Silvana. Assim, com relação a vendas, né? Mais ou menos também parece que até meio intuitivamente, né? Mas a gente não dá nomes a isso. A gente sabe como que funciona, vai meio por intuição, né? Fazendo, mas sem os nomes, sem saber que isso é uma técnica, na verdade. Exatamente. E o que é legal aqui, você olhando para a técnica, é que às vezes você consegue identificar, às vezes, alguma falha que você tem no teu processo. Porque às vezes você olha e fala assim, putz, por que não deu certo agora? E às vezes você não consegue entender aonde que falhou. Então, a partir do momento que você entende a técnica, fica fácil de corrigir, né? Então, a técnica, ela funciona muito nesse sentido, assim, porque tem muita coisa que é intuitiva mesmo. A gente consegue trazer, a gente vai fazendo quase nato, né? Porque nós somos seres comunicativos, então a gente vem, a gente vai trazer, a gente precisa, a venda ela é uma coisa que ela acontece, assim. Então, mas entender isso ajuda a gente a olhar para isso com um outro olhar, com uma perspectiva mais analítica mesmo e mais assertiva para fazer essas correções quando elas são necessárias. E aí a gente acaba sendo mais assertivo e vendendo mais, né? O que é bom. Olhando pelo comércio, né? Na verdade, que é mais a minha área, a gente vai até o desejo, às vezes, né? E o principal, que é a finalização, a ação, às vezes a gente deixa... não tem tanto a sintonia de olhar para isso. A sensibilidade, né? E é legal, porque assim, dentro disso, até dentro do comércio, depois, se quiser, até te indico o livro, tem um que se chama Vamos às Compras. Ele é um livro, o Paco Underhill, se pega, por exemplo, as coisas da Mattel, né, que são de brinquedos, ele que desenvolveu aquela questão de você colocar um plástico transparente com buraco para você testar o brinquedo antes. Porque ele fez toda uma análise, né, etimológica mesmo, de como as pessoas compram, e entender o que a gente quer testar. A gente quer olhar, a gente quer pegar, quer ver se é fofo, quer ver a cor que é, quer ver, ouvir o barulho e tal. E daí o que acontecia? As pessoas tiravam da caixa e daí vocês perdiam um monte de brinquedos por conta disso. Então, essa é uma das análises que ele traz dentro do livro, falando que é muito sensorial a compra. Sim. Né? E cheiro, gosto, como é que ele tá e tal. E tem uma parte da compra, então toda compra ela tem que ser, você tem que aproveitar, você tem que trabalhar, né, os sentidos. Mas tem uma parte que ela é muito sensível, que é a finalização, que é a parte que você vai pagar, porque essa parte é mais dolorida. Então, essa parte que você tem que fazer, você tem que minimizar ela ao máximo, ela tem que ser muito rápida. Então, o ideal é que você fale assim, não, já vai, já pega o cartão, já passa, depois você continua outra coisa, embalando e tal, mas a hora ali de fechar, ela tem que fluir muito rápido e tem que ser muito indolor, digamos assim. É interessante isso, porque, assim, experiência minha. Eu posso ficar numa loja, por exemplo, vendo coisas 1 hora. Na hora de pagar, se tiver uma fila, alguma coisa, e eu vejo as pessoas se incomodarem também com essa questão. Então, assim, se você está... Nossa, estou passeando, estou aqui, ai, que linda essa blusa, vou provar. Tenho o tempo do mundo. Na hora de pagar, já não tenho mais o tempo. Exatamente. Não vou levar porque, isso aqui está muito embaçado, está muito demorado. Exatamente. Né? É muito interessante isso. Aí eu passo depois, guarda aí para mim que depois eu pego.
Por isso que muitas lojas, principalmente quando elas têm um ticket médio maior, elas acabam passando até numa própria mesa. Você recebe ali, né? Então, às vezes você vem e tal, você recebe, você passa ali na própria mesa e tal, para a pessoa não ter que se locomover, para não precisar esperar na fila, para ser isso mais indolor e passa mais rápido ali, né? E hoje, com maquininha, tudo ficou muito mais fácil de resolver isso. Mas é, sim, uma percepção e é bastante interessante. E isso funciona também para terapia, e isso funciona também para o digital, né? Se eu tenho, por exemplo, um digital, um produto que eu tenho, vou vender um curso online aqui. Se eu tiver que passar por 3, 4 páginas para eu fazer o pagamento e colocar o cartão, eu desisto. Ou se eu tiver um formulário enorme para preencher, eu também desisto. Então, isso também faz parte. Isso também acontece dentro da terapia. Se você criar muitas barreiras para a pessoa, ela tem que fazer uma anamnese enorme, ela tem que fazer uma ferramenta enorme, ou ela vai ter que preencher um link para pagar online, sei lá como. Então, cada vez que a gente complica isso, a gente perde cliente nessa etapa. Então, é importante que isso seja meio indolor, né? Às vezes, até o fato de, assim, não, paga 2, 3 sessões juntos, ou faz não sei o que lá, ou cria, faz um parcelamento no cartão ali para fazer e tal. Se eu conseguir simplificar isso, eu consigo ter mais cliente. Né? É uma dor que a gente sente, isso é uma dissonância cognitiva que a gente tem quando a gente faz a compra. E por mais feliz que você esteja, a hora que você sai, assim, que você vê e que passa aquela euforia, você fica meio, putz, será que eu devia ter gastado isso? Será que eu devia ter comprado? Todo mundo passa por essa dissonância cognitiva. Então, por isso que é importante a gente tentar minimizar isso ao máximo. Né? E isso também é ferramenta. Talvez por essas coisas que as pessoas falem que o marketing às vezes é manipulatório, mas ele não é para manipular as pessoas, mas é para entender também como é que é o comportamento das pessoas. O que o marketing faz é estudar comportamento, assim como as próprias terapias também, né, estudam. E é claro, tem pessoas que vão usar isso de uma forma que, né, para manipular realmente e gerar mais venda, mas dentro desse universo que a gente está trabalhando, a gente está fazendo isso para promover transformação e melhoria dentro da vida das pessoas. Então, é tudo como você usa a ferramenta. E nesse sentido, a gente tem várias ferramentas que são assim, né? Eu posso pegar um carro e usar ele de uma forma muito boa, eu posso pegar um carro e sair por aí também, acelerando, fazendo e gerando um caos. Então, o marketing é ferramenta, não é ele que é bom ou ruim. A gente tem várias ferramentas que a gente pode usar de diversas formas e ele é mais uma delas. Beleza? Vamos parar uns 10 minutinhos, então, para a gente dar uma descansadinha. Vou voltar. Bom, pessoal, voltando então do nosso intervalo de 10 minutinhos, vamos continuar agora para a reta final da nossa aula, do nosso curso, né? Nossa última aula hoje. Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho agora em relação à produção de conteúdo propriamente dita. E para isso a gente vai falar então de um calendário de conteúdo. Quando a gente posta só quando dá, a gente não está agindo de forma estratégica. A gente está agindo, né, simplesmente sem coerência e sem consistência. Então, acaba se perdendo muita coisa e muita oportunidade também no meio do caminho. Por isso, eu trouxe um calendário para a gente desenhar junto. Tem uma planilha, de novo, no grupo ali, que é essa planilha do calendário. Na verdade, esse é um calendário normal do mês de março, tá? Eu vou abrir ali com vocês aqui. E a ideia é que a gente monte, então, um calendário que faça sentido para um terapeuta. Tá? Então, deixa só eu colocar aqui o calendário. Agora que vocês estiverem visualizando, vocês me avisam, por favor? Estou vendo. Estou vendo? Então, perfeito. Bom, a ideia do calendário aqui é a gente desenhar realmente, né, as datas que são importantes e pensar naquele funil do AIDA, né, trazendo, sim, posts que sejam de atenção, de interesse, de desejo e também que promovam ação. Tá? Então, dentro disso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar editorias e calendários que façam sentido. Mas antes disso, o que a gente vai olhar? Datas que são estratégicas para a gente em março. Eu vou depois mostrar para vocês uma ferramenta que ela se chama datascomemorativas.me. Ele é um site que ele traz as datas de tudo que a gente tem para, né, de datas comemorativas. Inclusive, tem dia de tudo que você pode imaginar ali no meio, né? A gente fala dia da felicidade, dia da mulher, a gente tem o dia do consumidor esse mês. Então, eu trouxe as principais aqui, que são coisas que provavelmente a gente vai precisar trabalhar. No dia 8, a gente tem o dia da mulher. Essa aqui é uma data que acaba que todo mundo trabalha. Se a tua persona for uma mulher, vai ser importante você trabalhar isso aqui.
No dia 15, a gente tem o dia do consumidor. Esse aqui é uma coisa que você pode pensar, uma estratégia que seja mais focada em ação, em venda, então, ou simplesmente uma semana do consumidor e trazer uma promoção. Então, tudo isso vai depender muito da abordagem que você for trazer para o teu negócio. E a gente tem ainda esse mês, no dia 20, o dia da felicidade. Assim, a gente tem diversos outros dias durante o mês, tá? Mas eu trouxe esses aqui para a gente pensar e analisar junto para trazer um conteúdo que seja relevante. Vamos pensar, a gente vai ter aqui, ó, 5 semanas no mês, tá? Considerando, então, que aqui só tem 3 dias, vamos trazer uma postagem essa semana e mais 2 nas outras. Então, a gente vai ter ali 9 postagens, né, nesse mês de março. Então, se eu tenho 9 postagens aqui, né, eu vou dividir isso dentro lá do nosso AIDA. Então, eu traria 2 conteúdos chamando atenção, 2 conteúdos gerando interesse, 2 conteúdos trazendo desejo e 2 conteúdos chamando as pessoas para ação. Não precisa ser dividido exatamente assim. Você vai sentindo e vai trazendo. Às vezes eu tenho um conteúdo muito forte de atenção que já supriu a necessidade de eu ter outro. Então, mas a ideia, e dependendo das datas que você vai trazer, às vezes você tem aniversário, tem alguma coisa que você quer trazer também que pode fazer sentido, então você vai distribuindo isso de uma forma que faça sentido para você. De novo, não tem uma receita de bolo aqui, mas a ideia é que você aprenda a olhar estrategicamente e você planeje as coisas antes de sair fazendo. Porque a partir do momento que você planejou isso, vai ficar muito mais fácil de você fazer isso no teu dia a dia. Tranquilo até aqui? Vê como é uma ferramenta extremamente simples, é um calendário que a gente joga dentro do Excel, mas que ajuda a gente a pensar. Você vê que a maioria das ferramentas que eu trouxe para vocês são ferramentas que são muito simples, porque a ideia é que sejam ferramentas que vocês consigam usar realmente no dia a dia. Então, a ideia não é a gente complicar, é a gente simplificar a nossa vida, tá? Bom, voltando então aqui, vamos pensar em atração. Se eu sou uma terapeuta e eu preciso chamar a atenção das pessoas, e a gente está vivendo nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje, o que eu posso falar? Bom, eu vou trazer 2 posts aqui, eu vou falar um sobre, vamos supor aqui, de onde vem a ansiedade, e aqui eu posso, inclusive, fazer uma brincadeira, por exemplo, com aquele filme da Disney, né, que fala sobre os sentimentos, então posso trazer alguma coisa e brincar e fazer o divertidamente, né, então eu posso trazer aqui alguma analogia, posso trazer um pedacinho do filme, posso fazer uma análise em relação a ele, então eu consigo trazer, né, uma parte aqui, eu vou pintar de azul, o que a gente está trazendo de atenção, como a base do nosso funil, e aí, então, eu tenho uma primeira brincadeira da onde eu vou pensar, então, de onde vem a ansiedade. O que eu quero com isso? Chamar a atenção. Às vezes as pessoas nem sabem que elas têm aquele traço de ansiedade, elas só sabem o que elas estão experienciando, o que elas estão vivenciando. Então, a ideia aqui é gerar uma isca de conteúdo que chame a atenção das pessoas e que seja forte o suficiente para promover que ela continue visualizando o meu conteúdo. Aí a gente vai trabalhar as outras e aqui já na última semana do mês eu vou gerar um outro conteúdo também que seja de isca, onde eu posso, por exemplo, falar de exaustão. Estou trazendo conteúdos muito abrangentes, assim, isso vai depender muito do que você faz, do que você trabalha, mas aqui são coisas que a gente vê no dia a dia. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem no nosso dia a dia, a maior parte das pessoas estão exaustas, né? Então, principalmente mulheres, por quererem dar conta de tudo. Então, aqui eu posso falar exatamente isso sobre a questão da informação e dessa desconexão, né, que a gente tem, até por, às vezes, não estar próximo da gente, não estar próximo da natureza, da gente só estar dentro de ambientes e Instagram e coisas que não fazem a gente se conectar com a gente mesmo. Perfeito, então eu já tenho aqui uma base do que eu quero promover de atenção, agora eu vou gerar um interesse. Lembra que esse interesse, agora eu já vou falar de alguma coisa que eu posso entregar, né, de transformação, mas ainda de uma forma mais suave. Então, o que eu posso trazer de interesse? Eu posso falar, por exemplo, para ela, de uma terapia, mas de uma técnica, vamos falar assim, ó, eu vou trazer uma técnica específica aqui, que vai ajudar ela na ansiedade. Já que eu já falei da ansiedade ali um pouquinho antes, aqui eu vou trazer uma técnica para ajudar ela na ansiedade.
E aí eu venho aqui com um verdinho. E depois eu vou trazer aqui lá na última semana também mais um outro conteúdo para gerar interesse, onde eu quero que ela desperte. Esse aqui eu vou trazer algum conteúdo já mais de internet mesmo, onde eu posso trazer um React, não sei se vocês conhecem, mas o React é aquele formato onde você pega um vídeo em cima e você aparece embaixo, né? Você grava ele com tela verde, você faz a edição ali direto no Instagram e você consegue, né, interagir, falando, olha, isso aqui tá falando isso aqui tá trazendo não sei o quê, então eu vou fazer um react aqui do BBB, que é o que está em alta, tá? Mostrando aqui uma pessoa que está em desconexão e explicando por que ela está em desconexão. Vocês entenderam que até agora eu não falei nada do meu produto? Eu não vendi ainda. Eu falei que existem técnicas, pode ser uma técnica, uma respiração, alguma coisa, mas eu ainda não trouxe, eu ainda não gerei desejo. Eu só chamei a atenção e eu, né, fiz essa atenção e interesse. Agora a gente entra para o desejo. Aqui é a hora que a gente começa a explicar o que você faz para realmente você conseguir, né, construir essa autoridade. Para eu gerar o desejo, o que eu vou fazer agora? Eu posso trazer, por exemplo, falar um pouco, agora eu vou falar um pouco de mim, só que eu vou falar de mim de uma forma um pouco invertida, eu vou trazer uma prova social, então eu vou trazer uma pessoa que já foi paciente meu, com um depoimento de melhora de ansiedade. Eu estou falando de mim, mas não sou eu falando de mim. É outra pessoa atestando que o que eu fiz deu resultado. Então, isso também funciona muito dentro da internet, porque a gente consegue, a gente tem muitas opções, muitas pessoas falando tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue ter outra pessoa falando, né, no meu lugar, eu consigo sim mostrar, né, de uma forma mais coerente também o que eu estou fazendo. E aí, eu vou trazer mais uma aqui, onde a gente também vai trazer desejo, onde eu posso, por exemplo, mostrar o espaço onde eu estou. Ou mostrar ali uma vivência que foi feita, talvez em grupo, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou trazer o espaço, uma vivência em grupo, talvez um retiro, alguma coisa que foi feito, e aqui eu começo, então, a despertar esse desejo, tá? Na pessoa, porque ela vai falar assim, putz, eu queria participar disso, é legal, né? Será que não tem uma outra data? Começa a gerar aquela pulguinha atrás da orelha que você quer, então, entender como é que você pode fazer parte disso. Começa a gerar uma ideia de pertencimento, eu também quero isso para mim. E aí a gente vem para a ação. Aqui onde a gente vai trabalhar um convite propriamente dito para a pessoa entrar e se conectar com você. Tá? Então, eu vou fazer uma ação aqui, onde eu vou trazer um convite para um retiro, por exemplo, né? Esse aqui é legal que seja depois dessa prova social aqui, então eu vou trazer para cá. Convite para um retiro, tá? Inclusive que foi a vivência que já foi documentada, né? Igual, tá? Documentada. Perfeito? Então, aqui eu vou fazer esse convite, então, e aí a gente começa realmente a afunilar o nosso funil aqui para as pessoas, né, entenderem como ela tá. Vai fazendo sentido para vocês? Como não é uma coisa solta, eu não vou pegar um calendário e vou falar qualquer coisa em qualquer momento. Não, eu vou trazer dentro de uma lógica. Assim como aqui, se eu falei da ansiedade, eu falei que tem uma técnica para reduzir de respiração lá para ajudar. Aí eu trouxe um depoimento e tal. Depois o que eu vou fazer? Eu vou trazer também um convite para uma sessão, talvez até uma sessão gratuita, online, e depois a partir dali eu trago a venda. Então, nem sempre a venda também é direta aqui. Na rede social, eu não consigo muitas vezes fazer a venda de cara, não, veja aqui, já marca a sessão tal, mas eu consigo ir trazendo ele dentro de um perfil, dentro desse funil de convencimento, para que ele me conheça mais, para que ele entenda que eu tenho autoridade, que eu posso ajudar ele, que eu tenho realmente essa capacidade de transformar essa vida dele, essa dor que ele tem, numa solução que seja plausível. E a partir do momento ele vai olhar, se ele sentir isso, ele entender esse convite, ele mesmo vai entrar na minha bio e vai falar comigo. Eu não preciso falar assim, compre aqui, custa X.
Não, eu preciso gerar autoridade. Eu preciso que ele entenda e ele tenha esse convencimento pelos meus conteúdos. E não necessariamente eu já querer gerar a venda direto. Então, a gente precisa ir construindo isso aos poucos. Perfeito? Viu como a gente deixa de simplesmente sair postando para pensar isso de uma forma estratégica? De uma forma que faz sentido e que a gente acaba sendo mais coerente? Ajudou? Então, beleza. Então, vamos em frente. Vou salvar aqui, depois eu posso mandar esse modelinho para vocês, para ficar um pouquinho mais claro como é que preenche, né? E vou voltar aqui para a nossa apresentação. Espera só um pouquinho que travou um minutinho aqui. Ok, então aqui as datas, né, que eu já tinha falado para vocês, que a gente tinha, eu até coloquei alguma coisa, você pode dividir isso na semana a semana, ou você pode também criar ali de uma forma mais solta, porque a gente também vai ter que jogar as datas. Então, de novo, não é para isso ser engessado, não é para ter uma fórmula de bolo, a ideia é que você realmente coloque o que você está sentindo e teste. Vê o que funciona para o teu público. O que funciona para o meu não vai funcionar para o seu e assim por diante. A gente precisa entender como as pessoas com quem você está conversando, né, consomem o conteúdo. Essa é a ferramenta que eu falei, tá? Do datascomemorativas.me. É só você digitar lá no teu browser, datascomemorativas.me. Ele vai abrir esse calendário que você vira o mês. Se você quiser mudar o ano para frente ou para trás, ele vai trazer. E veja a quantidade de datas que você pode trazer. Eu tenho o dia da oração, tenho o Dia Mundial da Vida Selvagem, Dia Mundial da Oração, dia da... Hoje, né, que era aqui, ó, dia 5, a gente tem o Dia do Filatelista Brasileiro, coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, mas tem. Então, tem data de tudo que você pode imaginar, o dia do cacau, o dia do circo, o dia início do outono, Dia Internacional da Felicidade, dia de São José, muita coisa, tá? Então, veja o que faz sentido, é importante filtrar, tá? A gente não consegue dar conta de trazer todas essas datas, senão você vai passar o dia inteiro só falando de data comemorativa. Todo dia tem alguma coisa para se comemorar aqui nesse calendário, muita coisa que a gente também descarta, mas volta e meia tem alguma coisa que é relevante. O que eu sugiro quando você for pensar essas datas? Por exemplo, o Dia da Felicidade. E posso, de novo, fazer um link com o filme Divertidamente, já que eu já fiz no começo do mês, e trazer a importância da felicidade versus da tristeza. Que a gente precisa vivenciar as emoções e trazer um conteúdo mais educativo, por exemplo. Que ele vai, né, fugir um pouco do perfil do que a gente está trazendo dentro do funil, vai estar lá mais topo de funil, mais atenção e interesse, mas que ele também casa com a data. Então, quando vocês forem trazer essas datas, tragam isso dentro da mesma narrativa, não precisa ter uma ruptura só porque tem uma data especial. Eu vou trazer o Dia do Consumidor, então esse pode ser um dia, olha, já que hoje é o Dia do Consumidor, eu convido você para vir para essa aula gratuita. Ou veja, eu vou te dar isso de presente. Então, aproveite essas datas para gerar o gancho que você precisa, né, para gerar mais negócio, e não simplesmente para deixar solto, deixar por deixar. Perfeito? Então, a gente para de pensar o post pelo post para pensar o post de forma mais estratégica. E é importante sempre que você se pergunte antes de postar, para quem que é esse conteúdo? Qual é a dor que ele toca? Qual reflexão ele gera? E qual ação ele te convida a fazer? Quando a gente pensa em qual reflexão ele gera, tem uma questão que é bem importante. A maior parte dos posts, né, e dos perfis que geram mais engajamento dentro das redes sociais são os perfis que fazem você parar para pensar. Então, ele traz alguma coisa da qual você já é familiar, como eu trouxe ali da ansiedade, mas ele traz alguma coisa que desperta alguma coisa em você. Olha, isso eu não sabia. Será que se eu fizer isso realmente vai me ajudar? Será que se eu fizer essa respiração vou me sentir melhor? Ele gera uma reflexão. É uma pequena virada de chave. Então, ele é muito provocativo. Eu tive um post esses dias que ele teve um alcance muito maior do que o que eu tenho geralmente, que foi um post onde eu começo falando para as pessoas que o medo é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Isso gera uma reflexão. Nossa, não tinha parado para pensar, realmente, o medo é uma mentira que eu conto para mim mesmo, mas por quê? E aí a pessoa continua assistindo. Então, sempre no começo, busque gerar um gancho que gere reflexão e que vai grudar a pessoa no teu conteúdo. Então, essa é uma outra dica que eu dou também, se você quiser ter um alcance maior e uma interação maior dentro das postagens e dos conteúdos que você for criar. Tranquilo até aqui? Todo mundo pronto para fazer calendário?
Então, vocês estão já com a ferramenta, tá? A planilha já está ali no grupo. Usem a ferramenta, usem o link ali de datas, façam esse exercício. É uma coisa que, aos poucos, no começo, vai ser um pouco mais difícil, porque é um lugar que vocês não tiveram ainda, né? Mas a hora que você for fazendo isso mês a mês, isso vai ficando mais simples. E quando você planeja também o mês, fica mais fácil de produzir. Não fica aquela coisa, o que eu vou fazer hoje? Não, hoje não tem postagem, é só amanhã. E eu já sei o que eu vou fazer. Então, fica muito mais fácil. Você vai tirar um tempo no teu mês para produzir isso. Inclusive, eu indico que você faça lá pelo dia 20, mais ou menos, no mês anterior. Então, agora, né, lá pelo dia 20 de março, você vai planejar abril. Eu já sei que tem Páscoa, eu já sei que tem feriado dia 20 de abril, eu já sei quais são as datas que são importantes, eu já sei os conteúdos que estão acontecendo. É claro, aconteceu alguma coisa urgente que você vai precisar comunicar, aí você insere um post a mais, não tem problema. Mas, no geral, você consegue planejar antes. E se eu planejo antes, lá no dia 20, boa parte dos conteúdos que eu preciso preparar com mais cuidado, eu vou ter tempo para fazer. Então, tente deixar até o dia 30 o máximo de coisas prontas. Se eu precisar tirar uma foto, já tira a foto antes. Né? Eu quero mostrar o lugar onde eu estou. Ou eu quero pegar um trecho, um negócio no BBB. Já procura antes, já deixa separado. Depois você só vai ter que fazer a gravação. Né? Inclusive ali, desses aqui que eu separei, desses 9 ali que a gente separou, eu vou fazer 3 vão ser rios, 3 eu preciso aparecer. Já grava os 3 num dia só, qualquer coisa troca uma camiseta e tal, mas você já faz uma maquiagem só, já faz uma preparação só, vai facilitar muito a sua vida, né? Essa organização realmente faz com que você fale na produção de conteúdo. Então, faz diferença, né? A hora que a gente vai produzir conteúdo, a gente ter esse cuidado de se programar, né? De estar pronto para produzir esse conteúdo antes, né? Da data que a gente vai postar. Tá? Então, vamos lá, vamos ao próximo. Aí a gente chega numa coisa que é bem interessante, que eu queria trazer para vocês também, porque eu vi, né, nas aulas, ali nas 3 primeiras aulas, que boa parte das pessoas, das terapeutas, elas têm uma dificuldade grande na hora de vender, na hora de cobrar, porque o cobrar faz parte da venda, né? Porque às vezes não entende. Boa noite, Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está falando um pouquinho agora falou de rede social, está entrando um pouquinho na parte da venda, né? Como a gente vender sem a gente parecer que a gente está vendendo. Então, assim, eu vi que a boa parte das terapeutas ali, conforme a gente foi caminhando e a gente foi construindo isso aqui junto, eu percebi que boa parte de vocês tem dificuldade na hora de cobrar. E o cobrar, ele faz parte da venda, né? Então, às vezes entender esse processo como um todo vai ajudar também a você ter ferramentas para te ajudar, né, nesse dia a dia. Então, assim, como é que eu posso vender sem parecer que eu estou vendendo? A venda ela não pode ser uma pressão. Então, você precisa fazer isso de uma forma que ela seja tranquila para as pessoas que estão sendo abordadas. E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para isso. Algumas delas, que a gente chama, por exemplo, são os gatilhos mentais. Alguém já ouviu falar em gatilho mental aqui? Alguém já conhece? Não tem problema. O gatilho mental é o seguinte, são frases e movimentos que a gente faz que ajudam a gente a criar um engajamento maior com o que está sendo feito, o que está sendo vendido, tá? Então, por exemplo, reciprocidade. Quando a gente fala do gatilho mental de reciprocidade, o que é isso? O gatilho mental de reciprocidade, ele diz que quando a gente faz uma coisa por alguém, ela sente uma vontade de também fazer para a gente, de ser recíproco. Então, quando eu chego para você e falo assim, olha, eu vou te dar essa aula grátis, eu vou te dar essa técnica de respiração grátis, o que a pessoa está propensa a fazer no final? A se cadastrar, ou a fazer alguma coisa, ela entende que ela também pode te dar alguma coisa em troca, se aquilo realmente fizer bem para ela. Então, a gente tem essa questão da reciprocidade. É quase como quando a gente entra numa loja, a gente é tão bem atendido que chega no final, você se sente na dívida, né? Não, vou ter que comprar alguma coisa, a menina me atendeu tão bem que eu vou ter que levar alguma coisa para casa. Esse é o gatilho de reciprocidade. E a gente tem isso, né? Todo mundo tem isso. Então, use isso. Às vezes, você trazer, você servir, você mostrar aquilo que você entrega para o mundo é o que o mundo também traz para você.
né? Então, isso é por conta desse gatilho de reciprocidade. E você consegue usar ele de uma forma muito mais leve para você trazer a tua venda sem você parecer que está vendendo, e sim mostrando o que você é capaz de fazer, a transformação que você pode trazer para a pessoa. Então, você entende que os gatilhos mentais, ao mesmo tempo que eu posso usar isso de uma forma trazendo uma venda, né, que é mais incisiva, eu também posso trazer isso, gerando uma venda muito mais tranquila, muito mais natural para a pessoa, tá? Escassez. Escassez é quando a gente diz que vai acabar, né? Então, quando eu falo assim, não, é a última chance para você fazer, ou você compra agora ou você vai ficar sem, né? Então, eu estou gerando essa ideia de escassez. Como é que você pode usar isso? Falar que você, olha, não tenho mais horário essa semana, esse é o meu último horário essa semana, por exemplo. Mas isso não precisa ser uma coisa que seja também, de novo, muito dura. De novo, tem que ter um cuidado e uma sensibilidade aqui. Mas sim, tem formas de você falar e mostrar para a pessoa que aquele horário que você tem disponível é importante. Isso te ajuda a vender. Isso desperta nela uma vontade de fechar, tá? Então, usem isso com sabedoria e com sensibilidade. A ideia aqui não é fazer uma venda incisiva. De novo, é vender sem parecer que se está vendendo. Pertencimento. A ideia de pertencer, isso é uma coisa que a gente vem desde é evolutivo, né? Então, eu precisava pertencer ao grupo para eu sobreviver. Então, a gente tem uma carência mesmo, a gente tem uma necessidade de pertencer. Então, quando eu falo, olha, um grupo já pertence, ou pessoas como você já fizeram isso, eu tenho clientes que tinham esse mesmo problema e já superaram, tudo isso são coisas que ajudam a criar esse senso de pertencimento. Né? Não, então eu tenho outras pessoas, não estou sofrendo isso sozinha. E isso também funciona dentro das redes sociais, tá? A gente trabalhar isso, a prova social, ela ajuda também, porque ela também gera pertencimento. Né? Eu sei que a outra pessoa já passou por isso, então também pode resolver o meu problema. A prova social entra aqui de novo, tá? A prova social é bastante importante, ela é uma ferramenta que deve ser usada sempre, porque não sou eu falando de mim, e sim, né, é outra pessoa dando atestado que aquilo realmente fez diferença na vida dela. E a própria autoridade. A autoridade, a gente falou a aula toda, né, como vir construindo essa autoridade, e aqui na hora de vender, você se valer dessa autoridade que você já criou, faz todo sentido. E quando a gente tem realmente uma autoridade criada, é muito mais fácil, é muito mais nato, né? É mais ou menos, a indicação é uma prova de autoridade. Então, essa semana entrou em contato comigo, né, o pai de um aluno, falou assim, não, olha, meu filho já fez com você, eu também queria participar e tal, não sei o quê. Então, é bacana, por quê? Porque você vê que isso vai reverberando, né, isso vai realmente indo, vai gerando essa autoridade, vai ficando mais fácil, então, de você ter ali novos fechamentos e tal. Não, olha, então a gente tem como fazer isso, isso, isso. Então, é mais simples, a venda é muito mais fluida, né, você tem um esforço muito menor para você conseguir vender. É fácil? Não, não, porque são decisões que você vai ter que tomar diariamente para gerar autoridade. Mas, em compensação, quando isso vai se criando, depois fica muito mais simples, né? Eu vender não é fácil. Então, gerar autoridade se simplifica, vale a pena investir nisso. No mercado terapêutico, o que eu indico para vocês? Usem esses gatilhos, mas usem com cuidado. Tragam a verdade de vocês para dentro disso, e não a técnica pela técnica. Então, se você quer usar reciprocidade, realmente traga uma troca. Olha, eu fiz isso aqui para você e agora eu queria só que você conhecesse o meu trabalho. Né? Então, traga isso com verdade, com ética e principalmente com equilíbrio. Porque se vocês perderem a mão aqui, isso em vez de gerar autoridade, vai gerar desconfiança. A pessoa, em vez de ela acreditar em você, ela vai começar a desconfiar de tudo que você trouxe. E aí, em vez de você construir realmente uma marca, às vezes você pode ruir com tudo. Então, cuidado aqui é uma coisa, é um ponto de atenção. É importante que vocês aprendam isso, porque isso também ajuda a virar o jogo, né? Saber usar bem gatilho mental pode ser um diferencial enorme para vocês na hora de gerar mais faturamento, mas tem que ser feito com cuidado e com verdade. De novo, assim, a gente todas as aulas a gente vem falando em gerar essa autoridade, em criar uma identidade que seja coerente com o que vocês acreditam. Então, aqui, de novo, traz o que você acredita para fora, que vai fazer sentido e que vai, sim, te ajudar a vender mais. Beleza? Todas prontas para ser super vendedoras? Pois quero saber, né, quanto que aumentou de venda, como é que vocês foram, como é que isso vai funcionar, porque isso também é bem importante. Dentro desse, e agora sim, um pitch de venda. Alguém sabe o que é pitch de venda? Pitch de venda é uma argumentação para venda.
É meio que uma declaração, um manifesto de como você vende o teu produto. Quando a gente entra naqueles programas que tem de startup para investimento, aquilo que o pessoal faz no palco para vender é um pitch. Então, você tem que, muitas vezes, em 90 segundos, dizer para que você veio, o que é o teu produto, como é que ele funciona, como é que ele vai ganhar dinheiro, por que você deve investir em mim ou não, ou por que você deve vender ou não. Então, a ideia, assim, isso é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês tivessem só 90 segundos para convencer uma pessoa sobre o que vocês fazem, como é que vocês venderiam isso? Se eu tivesse que trazer todo o curso que eu fiz aqui para vocês em 90 segundos, eu ia falar para vocês que eu entendo que vocês que vocês estão perdidos hoje, que vocês estão num limbo terapêutico, né? Que isso significa que vocês já fizeram muito, que vocês atendem muito, que vocês trazem uma transformação enorme nas pessoas, mas que vocês ainda não conseguem trazer prosperidade para si mesmos. E que dentro do curso eu vou trazer ferramentas práticas para ajudar vocês a saírem desse lugar. Deu 90 segundos? É isso. A gente traz teoria, traz prática para realmente mudar e transformar uma dor. É isso que eu faço dentro do curso e é isso que eu tentei vender para vocês em 90 segundos. De uma forma muito simples. Eu trabalhei a dor, eu falei qual é o caminho que eu uso, né? Faltou o convite no final. Venha, se inscreva para a próxima turma. Mas é isso, tem que ter o convite no final. Eu trabalho a dor, eu digo assim, olha, eu entendo o que está acontecendo, eu tenho um caminho para ajudar vocês a resolverem isso, então venha fazer parte. Então, o pitch de venda, ele passa por essas 3 grandes áreas e ele é um exercício muito grande, porque a gente sempre tenta complicar as coisas. Simplificar é sempre mais difícil. Eu consegui traduzir o que eu faço em 90 segundos, é um exercício dificílimo de ser feito. A gente sempre vai falar, não, mas eu faço isso com a técnica X, Y, a hora que eu ver, eu estou 5 minutos divagando. Né? Então, assim, mas o que você faz? Qual é a dor que você transforma? Qual é o caminho que você faz para chegar de A a B? Simplifica. Não é fácil fazer. A gente demora, a gente vai. Eu tentar explicar o que eu faço, às vezes é mais... A gente tende a complicar as coisas. Aqui a gente vai tentar reduzir. Voltar para dentro e explicar de uma forma simples aquilo que a gente faz. Perfeito, vamos lá. Tendo isso, vamos então passar um resumão da nossa autoridade. A gente falou isso a aula inteira, né? Mas é importante a gente lembrar. A autoridade não quer dizer, eu tenho 10 mil seguidores. Não quer dizer que você é autoridade. Se esses 10 mil seguidores estão totalmente desengajados, se eu não posto nunca, se as pessoas não recebem mais meu conteúdo, ninguém curte, ninguém fala comigo, ou eu posto um conteúdo, 100 pessoas vêm, apesar dos 10 mil pessoas que eu tenho de seguidores, eu não tenho autoridade, eu só tenho seguidor. Então, a gente precisa deixar isso separado. Às vezes, as pessoas tiveram autoridade, mas daí pararam de postar, ou aquilo virou, né, caiu e tal. Então, ou eu comprei seguidor também, que é péssimo, porque daí você não tem engajamento nenhum. Então, autoridade não é igual a seguidores, seguidores não é igual a autoridade. Autoridade é quando você traz clareza, coerência e consistência. Eu posso ter autoridade para 100 pessoas, mas essas 100 pessoas estão engajadas, estão comprando, estão vendendo. Se você tiver 100 clientes, não é suficiente para fechar a tua agenda? Por que eu tenho que ter 10 mil? Até as pessoas falam, mas o meu Reels não está viralizando. Mas você precisa que o teu Reels viralize? Você quer virar influencer ou terapeuta? De novo, qual é o porquê? Por que eu estou postando aquilo? Com quem eu quero falar? A gente não precisa chegar num número gigante de pessoas. A gente precisa chegar nas pessoas certas, que vão se conectar com a tua autenticidade, com a tua autoridade, que vão comprar de você. Beleza? E o que gera autoridade, então? Essa identidade clara. Lembra dos 6 níveis que a gente falou? Ambiente, comportamento, capacidade, crença e identidade. A partir da identidade é que a gente realmente consegue transformar e fazer, né, essa diferença. E é isso que a gente está promovendo nesse curso. A gente tem as ferramentas que vão ajudar ali na capacidade, mas a gente também tem ali os protocolos para ajudar a quebrar a crença, para a gente conseguir, sim, promover essa mudança de identidade. Então, por isso que eu digo que esse curso ele tem ferramentas práticas para te ajudar a chegar lá, para realmente tirar do ponto A e te levar ao ponto B. Então, a gente tem essa identidade que é clara, a gente tem um posicionamento que é claro, uma forma de falar, um jeito de expor, a forma com que eu me comunico, né? Se eu vou ser mais divertida, se eu vou ser mais expansivo, se eu vou ser mais sério, se eu vou trazer mais conteúdo teórico, tudo isso é forma de eu me posicionar.
E tudo isso tem que ser dentro da tua verdade, dentro da tua identidade. Cada pessoa é um universo inteiro. Então, a gente tem que respeitar o universo que a gente é. Toda vez que eu tento fugir disso, acaba que a gente encontra barreiras enormes e a gente não consegue transpor, a gente acaba sofrendo e não chegando onde a gente precisa chegar. Então, para a gente chegar onde a gente precisa chegar, a gente tem que ser quem a gente é. E eu acho que, de novo, que nem no pitch, né, simplificar é a parte mais difícil. E a gente também honrar quem a gente é também talvez seja a parte mais difícil. Porque a gente foi criando tantas camadas e tantas personas e tantas máscaras para a gente sobreviver no mundo que a gente vive hoje, que a gente às vezes esquece quem a gente é. Então, se posicionar de uma forma autêntica, às vezes é a parte mais difícil, mas é a parte que a gente precisa fazer para a gente realmente se conectar com as pessoas. Hoje, dentro de tudo que a gente vê nas redes sociais e nos conteúdos e tal, a gente vê que tem muita coisa desconexa. Muita coisa que você olha e fala, não, isso aqui é falso. Você vê, só de assistir você percebe. E quando a gente vê uma pessoa que é real, é onde a gente se conecta. A autenticidade gera conexão. Traga experiência real. E o mais difícil também, eu acho, que é constância. Por isso que o calendário, a ferramenta que a gente trouxe hoje, vai ajudar muito vocês. Planejem com antecedência, porque deu o dia que vocês não estão com vontade de fazer, já está pronto. O que vai acontecer? Hoje eu não quero. Mas, pois é, não, meu cabelo não está bom hoje. Vou ter que me maquiar de novo, né? Então, deixa pronto, deixa organizado, pega um dia no mês, grava tudo que tem que gravar. Qualquer coisa, troca a blusa ali, não tem problema, aproveita a maquiagem, uma mão na roda, deixa tudo pronto, muda o cenário, né? Uma hora vai ali fora, uma hora vem aqui, uma hora vai não sei onde, grava, fica bonitinho. Depois é só dar um tapinho ali, uma ajustada e subir. O que você tem que evitar? Copiar outros perfis. E tem uma coisa interessante aqui. Eu falei para vocês lá atrás que a gente tem uma ferramenta que a gente chama de benchmark, que é onde a gente analisa outros perfis. Analisar é uma coisa, copiar é outra. Eu entender o que é interessante, falar, olha, isso aqui é legal, e usar como referência para eu trazer a minha autenticidade para isso, é uma coisa. Eu copiar é outra. Então, assim, tem muita coisa que já está pronta, que já está validada, e que a gente sabe que funciona. Às vezes a gente não tem que reinventar a roda, né? Mas eu preciso, sim, trazer autenticidade. Eu também não posso mudar o meu discurso toda semana. Uma hora eu sou terapeuta disso, uma hora eu sou terapeuta daquilo, uma hora eu ajudo a persona A, uma hora eu ajudo a persona B. Isso vai gerando também uma insegurança muito grande em quem está assistindo e quem está percebendo o conteúdo de vocês. Então, vocês vão ter que definir um perfil e realmente buscar resolver o problema daquela pessoa com bastante coerência. E não adianta falar de tudo. Você vai ter que segmentar. Olha, a dor da minha persona é essa, então eu vou rebater. Lembra que a gente falou isso também na última aula? Repetição é uma das técnicas de propaganda. A gente precisa repetir, 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 até que as pessoas gravem aquilo que a gente está falando. Se você olhar, pelo menos a 7ª ou 8ª vez que eu falo de autoridade hoje. Por quê? Porque senão vocês não vão guardar isso. É importante, a repetição é técnica realmente para a gente aprender. Perfeito? E vocês, dentro das redes sociais, dentro da comunicação de vocês, vocês também estão ensinando o paciente de vocês como eles podem, né, já começar essa transformação. Desde a primeira vez que vocês comunicam com eles, vocês já estão promovendo transformação, né? E é isso que faz a diferença no trabalho de vocês. É isso, pessoal. Bom, o método 3C, eu espero que a gente tenha realmente chego nisso, né? Trazido toda essa questão de consciência, entendendo quem a gente é. Na primeira aula, a gente tirou uma cortina mesmo de entender quem a gente é, trouxe Canva Business Model, trouxe análise SWOT, entendeu, né, que não sou só uma terapeuta, mas eu também sou uma empresária. A partir do momento que eu tenho um serviço que eu estou vendendo, eu também sou uma empresária que sim tem que ter faturamento, projeção, remuneração pelo que eu faço. Aí eu entendi clareza. Quando eu trago a clareza é entendendo realmente os níveis neurológicos que vão me ajudar para que eu me transforme e realmente me torne quem eu preciso ser para eu destravar a prosperidade na minha vida. É quebrando o medo, é entendendo quem eu sou, é realmente buscando melhorar, ser 1% melhor a cada dia e criando metas que sejam atingíveis, que sejam claras, que sejam específicas. Aqui eu tenho clareza, aqui eu sei para onde eu estou indo e o que eu tenho, qual é a lição de casa que eu tenho que fazer para eu conseguir realmente ter essa clareza. E aí a gente chega na última aula hoje, onde vocês viram ferramenta mesmo, prática, porque não adianta eu chegar para você e falar assim, não, vamos fazer uma meta e tal, se a gente não analisar como é que funciona as redes sociais. E eu não quis abrir o Instagram e trazer aqui, vamos editar vídeo, vamos fazer isso e tal,
Porque isso, ferramenta, isso muda o tempo todo. O próprio Instagram vai colocar, hoje com inteligência artificial você diz lá, cria uma imagem assim, assim, assado, ele vai criar a imagem para você. Inclusive você pode subir a tua foto, pedir para ele editar a foto do jeito que você quiser, cria um avatar, cria não sei o quê. Então, usem a inteligência artificial, essa é uma outra ferramenta que vocês têm disponível hoje, mas usem pensando estrategicamente. O nosso C de crescimento aqui é como eu aplico estrategicamente. Como eu aplico realmente sabendo que eu vou crescer, sabendo que dessa forma isso vai fazer diferença. Né? Não é sair postando por postar, não é só se preocupar com viralizar, não é sair copiando quem fez o post A, B ou C, é entendendo quem eu sou, entendendo para onde eu estou indo e como cada um daqueles posts vai contribuir para eu ser um pouquinho melhor amanhã. 1% a cada dia. Com hábito, com organização e com técnica para isso funcionar. E daí eu tenho uma pergunta para vocês, para finalizar, a gente tem os últimos 10 minutinhos aqui, e eu queria saber se vocês estão prontas para crescer na mesma proporção que esse potencial que vocês têm aí está rodando. Está todo mundo pronto para crescer? Você está no mudo, Silvana. Ana, Silvana, acho que você não estava falando, estava no mudo, não saiu o som aqui para gente. Eu estou pronta para crescer. Eu vou dar um primeiro passo. Ó, isso já é um decreto, né? Isso é assim que é bom. Quando a gente já eu sei que não vai ser fácil, porque eu não sei mexer muito nas redes sociais, mas eu vou dar o passo. É isso. Mas tem muita gente que também não sabia, que também começou sem saber. Né? Ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprendeu, todo mundo saiu de algum ponto. Então, é o primeiro passo. Mais alguém ali? Está todo mundo pronto, então? Regiane chegou no final, acabou que conseguiu ver um pedacinho aí. Me desculpe, mas eu estou com uma gripe. Eu me deitei para dar uma relaxada e acordei e disse, meu Deus, e agora? É tão susto, desculpe. Não, mas que bom que você entrou. Eu estou pronta para crescer, também estava pronta para assistir a aula. Não, mas depois você consegue assistir ela, tá bem completinha, foi uma aula também bastante gostosa hoje, a gente falou bastante de rede social, né, e tenho certeza que você vai gostar dela. Aí era isso que eu queria, eu estava tudo pronto aqui para ver. A persona depois, Regiane, porque foi muito boa a aula e tem a técnica lá para você preencher direitinho, né? Eu vou assistir. Muito bom. Eu não sei, eu peguei uma... Aqui está pleno verão, né, Ana? Está muito quente, e o ar-condicionado, tudo isso. Peguei uma bela de uma gripe que eu não tenho vontade para nada. Entendi. Está horrível. Eu espero que é só gripe, né? Porque eu viajei e peguei o Covid mesmo. Eu fui uma semana na cama. E eu deitava, levantava assim, ia fazer qualquer coisa, dava aquele suador, fiquei mal para danar. Hoje que eu estou boa. Espero que está dando dengue na nossa região. Até amanhã, vou ver se não estiver melhor, eu vou no médico. Já faz 3 dias que eu estou assim. Não, beleza. Mesmo que eu tenha perdido a aula, a Viviane, se a gente quisesse te contratar, por exemplo, qual seria um valor, mais ou menos, que a gente... Porque daí tem que... O meu problema é lidar com as redes sociais. Tá. Entende? A gente pode conversar, a gente pode chegar num formato que seja interessante, tá? Assim, o que acontece? A gente vai ter agora, que é até isso que eu ia falar, avisar vocês agora, o nosso grupo ali, ele vai mudar de nome agora, tá? A turma de vocês, que foi a primeira turma que fez aqui o método 3C, vai ser a turma das Sofias. Vocês agora, vocês têm essa luz desse conhecimento que foi passado para vocês, né? E esse nome de Sofia representa muito isso, né? Quem está buscando conhecimento. Então, vocês já deram um passo inicial em relação a isso.
E como presente para vocês, por vocês terem, né, contribuído também com todo esse caminhar até aqui, eu vou trazer uma aula, uma mentoria individual para cada uma de vocês. Então, acabando a aula aqui, eu vou passar um link ali, onde você vai poder agendar um horário comigo daí individualmente. E aí a gente pode conversar bastante, Regiane, daí a gente vê se eu posso te ajudar, ou às vezes eu indico alguém, ou a gente traz alguma ferramenta, ou também, se quiser me contratar, tem uma possibilidade também, tá? E a gente vê daí dentro da tua realidade o que a gente consegue fazer. Tá? Ou às vezes, porque assim, pode ser também tanto a contratação, às vezes, para fazer uma rede social, ou para fazer a mentoria é uma coisa que a gente está fazendo, onde a gente vai construir junto, e eu posso te treinar para que você depois tenha autonomia para fazer sozinha, tá? Então, tem diversas formas onde eu posso te ajudar aí no futuro. Mas a ideia é que vocês, as minhas Sofias, né, dessa primeira turma, a gente vou sempre acompanhando vocês, então muito conteúdo do que eu for produzindo eu vou trazer gratuitamente para vocês, exatamente, né, por esse construir junto. Então, essa turma é bastante especial para mim, então vocês vão estar sempre aqui, né, quem quiser continuar no grupo, né, vai participando e vai estar sempre ali junto. Perfeito? Acho que era isso, gente. Eu tenho muita gratidão por vocês estarem aqui comigo até o finalzinho, né? É a quarta aula. Esse é um filho para mim que nasce, né? Porque é um projeto assim que eu tenho com muito carinho. É uma metodologia toda que ela foi desenvolvida, né? Então, apesar das ferramentas, boa parte delas já existirem nesse formato, nessa aplicação, nessa metodologia, ela é nova. Então, ela saiu do zero, saiu de uma ideia que eu tive para a gente colocar tudo isso no ar. Então, agradeço realmente toda, né, essa troca que a gente teve aqui nessas 4 aulas, são 8 horas, é uma carga horária bastante densa, bastante comprido, mas é muita coisa que a gente aprendeu junto, né? Eu aprendi muito, já tem muita coisa que eu já fui corrigindo, já fui aplicando e fazendo, e sou muito grata a vocês por isso, porque é assim que a gente aprende, né? Ninguém nasce sabendo, é assim que a gente constrói, e eu acredito muito nesse processo. Então é isso, obrigada mesmo de coração, muito feliz a gente. Gratidão a você, foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo. E o bom é que você vai pegar na minha mão. Eu peguei na tua mão quando você era pequena, agora você vai pegar na minha. Tá bom, claro, faz. A ideia é essa. E a ideia é que a gente crie essa comunidade de Sofias, onde vocês também possam pegar uma na mão da outra. Eu tive essa dúvida, eu fiz isso e tal. Então, conforme vocês forem fazendo, o que vocês forem postando e tendo de dificuldade, que esse grupo realmente ajude um ao outro. Porque as dúvidas que a gente tem, elas são as mesmas, né? Não consegui fazer isso e tal, não sei o quê. E vou falar que às vezes até eu mesmo, às vezes esses dias eu fui impulsionar uma postagem, eu falei, mas não tá indo, de repente eu lembrar, é porque estava com collab, né? Quando você põe 2 pessoas no mesmo post, você não consegue impulsionar. Então, assim, já fiz isso várias vezes, já sabia que não dava, mas às vezes no dia a dia, a gente vai naquele ímpeto de fazer e tal, mas por que não está indo? Aí tive que olhar, analisar tudo, voltar, né, um erro às vezes muito primário, mas que acontece na correria do dia a dia. Então isso vai acontecer com vocês também, como acontece às vezes com um profissional que já está ali muito tranquilamente trabalhando há bastante tempo na área, e também vai às vezes ter alguma dificuldade, alguma coisa vai travar, e quando a gente tem uma rede de apoio que funcione, que está no mesmo propósito, tudo fica mais leve. Então é isso, eu acho que a proposição desse curso como um todo é deixar que o marketing para vocês se torne mais leve. Primeiro entender o que é marketing, né? Porque às vezes a gente entende e acha que o marketing é uma coisa totalmente diferente do que é de fato. E o marketing é uma ferramenta gerencial para ajudar você a organizar as coisas para você ter resultado, né? Então, usem essas ferramentas, usem com carinho, com cuidado, com atenção, olhando para o público de vocês, com o mesmo carinho que vocês olham dentro da consulta, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, que vai trazer muito resultado para todos vocês. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu vou colocar as notícias ali, as novidades ali no grupo, vou mudar ali a imagem, né? E sejam bem-vindas, Sofias, à nossa nova comunidade. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Você também. Tchau, boa noite.